Amor, hipócrita. Né? Meu irmão Rudel, a congregação, né? Basta alguém ser seu irmão. Irmão Rudel, você deve amá-lo. Então vamos amar a mídia inteira, irmãos. Daniel só lê uma parte do mandamento, do amor. Ele não lê a parte que diz que se deve amar os inimigos também, porque os inimigos deles são todos os que não querem mais ficar nessa seita, e não querem se encurvar a Daniel. Eles não podem dizer que se deve amar os inimigos como a Bíblia diz, porque senão vai contradizer a ordem deles, que é bloquear, odiar e se afastar de todos os que saem dessa seita. Então vamos ler o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz a respeito. Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo: amai a vós os inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E também, o próprio Deus Todo-Poderoso amou o mundo. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, sendo morto pelos homens cruéis, ainda disse. Lucas 23:34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Estevão, o servo do Senhor, disse também. Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. O Senhor Jesus, e também Estevão, ainda que sendo mortos pelos seus inimigos, orou a Deus por eles. Agora vem Daniel Razon, enviado por Satanás, dizendo que basta ser irmão é digno de ser amado. A Bíblia não manda amar somente os irmãos, mas manda amar os inimigos também. Daniel manda que basta ser um irmão do grupo deles já é digno de ser amado por eles, porém nem isso eles podem cumprir. Vamos ouvir a irmã Maria Núbia, ex-membra do grupo de Daniel. Era um amor pregado e não vivido. Um amor pregado e não vivido. O obreiro, que agora não era denominado mais obreiro, e sim ancião, muito grosso, muito bruto, muito ignorante. Não dava um bom dia, não dava uma paz do Senhor, não cumprimentava ninguém, não olhava para ninguém, era só de cabeça baixa, passava pela pessoa, se esquivava. Eu percebia que ele se esquivava. Então, para eles, nós brasileiros, somos contaminados. Eles se esquivam para não tocar, para a gente não tocar neles, nem assim, passando por um corredor, se esbarrar neles, porque eles são santos intocáveis. Agora vamos ouvir a irmã Ivone, ex-membra do grupo de Daniel também. Irmãos, eu me afastei da congregação infelizmente, por causa do comportamento do ancião. O ancião a quem ela se refere é o Jack. Então eu vi o comportamento dele lá. Ele entra, não dá um bom dia a ninguém. Ele não dá uma boa tarde. Creio que também não dá uma boa noite. Eu não vejo ele dar paz do Senhor. Né? Das vezes que eu dei, ele não respondeu. Ou se fingiu eu não escutar, não sei o que aconteceu, mas ele não respondeu. Infelizmente, irmãos, no meu ver, ele é uma pessoa muito bruta, muito ignorante, muito estúpida, viu?
Só ele quer ter razão, né? Eu quero congregar para buscar a palavra de Deus, né, irmãos? Para buscar a palavra de Deus. E, no entanto, o que estava se pregando lá, né, no meu ver, foi o insulto, a indireta, o sotaque, né, ofendendo o irmão que já não estava nem indo mais para a congregação. O ancião, em vez de dar um bom exemplo, tá promovendo o ódio, né, aos outros irmãos, ficar com ódio do outro irmão, né, incentivando, instigando os outros irmãos ao ódio, ao rancor, à raiva, né, por causa do outro irmão. Se não amam nem os próprios, do grupo deles muito menos, podem amar seus inimigos. Porém a ordem lá não é amar os inimigos, mas sim, odiar o inimigo. E os inimigos deles são todos aquele que saíram do grupo deles, mesmo que seja pai e mãe, ou avô e avó idosos, filhos, esposa ou marido. Pode ser qualquer um que não queira mais se encurvar a Daniel, são inimigos para eles. Essa seita de Satanás já separou famílias inteiras, pondo um contra outro como inimigos, por causa dessas ordens de Daniel ditadas pelo diabo. Pessoas estão se tornando inimigos, não por causa das palavras de Deus, mas sim por causa de Soriano e Daniel. Os membros dessa seita estão amando mais Daniel do que a própria família, e até mesmo amando mais a Soriano e Daniel do que o próprio Deus. Muitas pessoas estão derramando muitíssimas lágrimas por causa de seus familiares que estão nessa seita e que os tratam como inimigos mortais. Vamos ouvir provas que eles odeiam todos que saem do grupo de Daniel. E quando eu saí porque eu quis. Eu saí porque eu quis, porque eu vi que eu estava no pior lugar que eu já tive em toda a trajetória da minha vida de crente. Porque quando uma igreja prega que quando o irmão sai, não é para ninguém falar com aquele irmão mais, não é para ter contato com aquele irmão. Eu era do grupo de Ministério de Música, de Cântico. Quando eu saí, eu fui bloqueada por todos os irmãos. Essa seita, membros da Igreja de Deus Internacional, criada pela mente diabólica de Soriano e Daniel, foi fundada no ano 1977 nas Filipinas. Ela não foi reconhecida pelos profetas, nem pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e nem tampouco pelos apóstolos. Foi apenas reconhecida pelo diabo, do qual vem todos os comandos e ordens. João 8:44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio, e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Esse versículo é direcionado para o líder e ministros dos membros da Igreja de Deus Internacional. Alerta! Essa seita está levando muitas pessoas para o inferno. Fujam enquanto podem.